E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, acompanhando as notícias, como eu sempre faço, principalmente as notícias do mundo esportivo, e eu fiquei sabendo que o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, eles receberam hoje a tocha olímpica. A tocha olímpica foi acesa 11 dias atrás, semana passada, em Atenas, e ela primeiro fez um tour, fez um percurso de 11 dias dentro da própria Grécia, né? E hoje foi passada para os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris. Esses organizadores vão agora fazer um outro revezamento, um revezamento complementar de 68 dias, passando por diversos países, e esse revezamento vai terminar no Estádio Olímpico, na cerimônia de abertura dos Jogos. A tocha vai começar a andar agora, né, esses dias aí, e vai terminar só na cerimônia de abertura. Então vai ser uma coisa muito legal. E tava ouvindo isso, a gente tem sempre acompanhado e tal, e eu resolvi falar hoje, nessa sexta-feira, sobre uma coisa importante, que é sobre como é que a gente vai acompanhar os jogos. É uma coisa que eu sempre reflito muito a respeito, e quando a gente conversa, não com profissionais de educação física, porque esses têm um nível de conhecimento um pouco mais detalhado dos esportes, né? Mas com as pessoas em geral, a gente tem que explicar algumas coisas interessantes. Como é que a gente torce, como é que a gente acompanha o desempenho dos diversos atletas, os grandes campeões, como é que nós vamos acompanhar o desempenho da equipe brasileira, que vai estar lá representada também, como é que a gente vai acompanhar. Para acompanhar, a gente tem que entender que existem basicamente 3 tipos de esporte. Tem vários autores que fazem estudos a respeito disso e tem várias divisões possíveis. Eu vou pegar uma divisão relativamente simples para vocês poderem entender. Tem vários tipos de esporte. O primeiro esporte é o que a gente pode chamar de esportes de confronto direto, onde um atleta se confronta com outro atleta. Simples, né? Que são as lutas em geral, boxe, enfim, luta livre, luta greco-romana, etc e tal, judô, né, esgrima, surf, tênis de mesa, um atleta contra o outro, um atleta contra o outro e pronto. Claro, quanto melhor o desempenho do atleta, mais ele vai vencer esses confrontos diretos, né, e mais ele vai avançar, chegando até ficar entre os 3 colocados, que medalham, no caso, né? Ou ficar até em primeiríssimo lugar, que aí vai ganhar medalha de ouro. Ok, então esse é o mais simples. Mas existem outros esportes que são esportes também de confronto direto, só que são esportes coletivos. Fácil. Basquete, vôlei, handebol, futebol, né, vôlei de praia. Vôlei de praia é uma dupla. Sim, é um esporte coletivo, vamos chamar coletivo, não é individual. Tudo que tem 2 ou mais atletas, o próprio tênis, é um esporte de confronto individual ou ele é coletivo? Tem o tênis em dupla. O tênis em dupla é esporte coletivo, que são 2. Eles têm que se entender em quadra, né? O entendimento em quadra, assim como o vôlei de praia, como o basquete 3x3, enfim, todos esses esportes que a gente pode chamar de coletivos, porque o entrosamento da dupla define também o desempenho dela e a capacidade dela em vencer esses confrontos e medalhar. Então é preciso que a gente considere esses como esportes coletivos. Mas tem a terceira categoria, que é a categoria que mais tem modalidades esportivas. Se a gente for fazer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa divisão de categorias, que são os esportes de confronto indireto ou também chamados esportes paramétricos. O que é isso? Confronto indireto, onde cada atleta vai lá para fazer o seu desempenho e vamos confrontar os desempenhos, não vamos se confrontar os atletas ou as equipes, vão ser confrontados depois, a arbitragem vai confrontar os desempenhos para definir quem foi medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze e todas as demais classificações. Então, são chamados de confronto indireto, que é o atletismo, a natação, a canoagem, o ciclismo, escalada, golfe, piso, maratona aquática, tiro com arco, pentatlo, remo, todas essas coisas. Ou seja, e por que se chamam paramétricos?
Porque você vai medir algum determinado parâmetro durante o esporte. Você vai medir o tempo, você vai medir a distância que ele arremessou, né? Você vai medir a pontuação, você vai dar pontos, né? Você vai outorgar pontos, no caso da ginástica, dos saltos ornamentais, você vai outorgar pontos aos atletas, né? Quilos, o halterofilismo, o levantamento de peso, quantos quilos que o indivíduo levanta, e são esses parâmetros que, confrontado com os parâmetros dos outros atletas, que vão definir quem foi o campeão, quem foi o vice-campeão, quem foi o terceiro colocado, quarto, quinto, e assim sucessivamente. Então veja, os esportes de confronto direto, esses não tem mais muito que ser dito, além de que quanto mais vencer confronto direto, melhor. Então a análise, ela é mais simples, ela é mais fácil, ela é mais rápida, ela é mais direta. Mas os esportes de confronto indireto são mais complexos. Por quê? Porque o indivíduo pode fazer uma melhor marca pessoal, pode fazer uma marca que ele nunca fez na vida, pode mostrar uma evolução assombrosa dos seus tempos de classificação e até da Olimpíada anterior, onde ele esteve, que no nosso caso aqui seria Tóquio, né? Pode mostrar uma evolução, mas não conseguiu a medalha de ouro, conseguiu, sei lá, prata, bronze, ou ficou num quarto lugar, honrosíssimo, quinto lugar, honrosíssimo também. Então veja que a análise, nesses casos, fica um pouco mais complexa. Como eu normalmente falo mais sobre a natação, que é a minha praia, onde eu me sinto bem, e eu estou falando disso, mas estou falando de todos esses esportes de confronto indireto, a gente tem que fazer essa análise também. Porque, como eu disse, pode acontecer de um atleta fazer um tempo, fazer uma marca muito fraca e acabar ganhando ouro. Pode acontecer. Mas para isso acontecer, todos os outros atletas têm que também ir mal, né? Tem que também ir mal, o que é muito difícil. Porque nos Jogos Olímpicos é aquela história. Tá todo mundo lá e todo mundo querendo ganhar. Não tem outro evento com prestígio que os Jogos Olímpicos têm. Não tem. O único esporte onde as Olimpíadas rivalizam em prestígio com o Campeonato Mundial é o futebol. É o único. O atleta fica em dúvida. O que é mais importante, ganhar uma Copa do Mundo ou ganhar uma Olimpíada? O cara fica na dúvida, né? Todos os outros esportes, a medalha olímpica, o ouro olímpico, vale muito mais do que qualquer outra vitória. Então, como o prestígio é muito grande, os atletas se preparam especialmente para isso, né? Estão lá na plena forma, não pode dar desculpa de não estou na minha fase de treinamento ideal e tal. Eles todos estão lá, bem treinados, querendo, motivados, né, no pico do seu rendimento para fazer esse tipo de coisa. Então, o ouro olímpico vale muito, mas a gente tem que fazer essa análise, porque pode acontecer isso que eu falei, o indivíduo não ir bem e acabar ganhando, mas o que muitas vezes acontece com os atletas brasileiros é o contrário, é o atleta ir bem, fazer uma marca extraordinária, mas não conquistar o ouro olímpico, conquistar, por exemplo, a prata olímpica, né? Conquistar o bronze olímpico, né? Nós tivemos casos, Gustavo Borges, nós tivemos casos de nadadores, por exemplo, que não conquistaram o ouro olímpico. César Cielo não, esse conquistou o ouro olímpico. Mas tivemos outros atletas que não conquistaram o ouro olímpico, mas que fizeram marcas extraordinárias, e a gente tem que reconhecer isso. Então eu estou fazendo esse vídeo exatamente para dar essa noção um pouco mais elaborada, um pouco mais em 3D, da performance dos atletas desses esportes de confronto indireto, como eu disse. A gente tem que fazer uma análise disso e saber torcer, saber reconhecer isso. Não só para nós mesmos, nós que já somos grandes, adultos, a maioria aqui é adulto, jovem, adulto de meia idade, adulto de terceira idade, mas principalmente uma preocupação que eu tenho sempre de ensinarmos as crianças, de falarmos com as nossas crianças e de fazermos essa análise junto às crianças, para que eles cresçam entendendo esse tipo de coisa dos seus esportes e aprendendo a valorizar os grandes nomes do esporte, mesmo que a colocação final não seja dos primeiros lugares, mas que foram lá e fizeram o seu melhor desempenho, entregaram o melhor de si.
Isso a gente precisa reconhecer. Agora, o que eu fico irritado, o que eu fico pé da vida, é que muitas vezes acontece exatamente o inverso. Muitos dos atletas das delegações brasileiras nos Jogos Olímpicos, a gente vê isso com muita frequência, infelizmente, é que chegam lá e não entregam as suas melhores marcas. Não entendo. Eu não entendo, é um problema. Os nossos atletas têm dificuldade. Vão em Copa do Mundo, vão em Diamond League, vão em outros campeonatos mundiais, etapa de Copa do Mundo, vão em outros campeonatos e ganham ouro, medalha de ouro, em outros. Nos Jogos Olímpicos não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu nem fiz um levantamento de alguns resultados aqui, poderia ter feito, mas garanto para vocês, eu acompanho os Jogos Olímpicos desde 1972, em Munique, quando Mark Spitz ganhou 7 medalhas de ouro na natação, teve aquele atentado terrorista horrível. Eu acompanho desde 1972. Acompanhei a Copa de 70, foi o primeiro evento mundial que eu acompanhei, e acompanhei as Olimpíadas de 72. De lá para cá acompanho sempre Copa do Mundo, porque eu gosto de futebol, como bom brasileiro, e Jogos Olímpicos, acompanho sempre. Os nossos atletas não conseguem entregar suas melhores marcas. Um atleta tem que chegar lá e entregar sua melhor marca, bater o recorde do seu país. Um atleta tem que chegar nos Jogos Olímpicos e bater o seu recorde nacional. Agora, se esse recorde vai representar pódio, medalha ou não, isso é uma outra conversa. É outra conversa. Agora, eu quero que os nadadores brasileiros cheguem lá, os atletas brasileiros em geral, mas falando da natação, e batam seus recordes, suas melhores marcas. Não vem com essa história de que eu cheguei lá e me deu uma desinteria, eu não estava não sei o que, eu não estava concentrado. Não vem com essa não. Tem que entregar suas melhores marcas. Ganham para isso, chegaram lá, conseguiram se classificar, esquece o passado. É porque eu não tenho condição de treinar. Cara, você chegou lá, entrega a sua melhor marca, só isso que eu quero. Não quero que você chegue na frente de outros atletas que tenham mais condição, que treinaram melhor que você. Eu não quero isso. A sua melhor marca. Lá. É isso que a gente tem que querer. Eu faço isso. Eu exijo isso. Atletismo, natação, principalmente atletismo e natação, que são duas das modalidades que eu sou fascinado. Natação um pouco mais. Mas atletismo e natação. Eu quero as melhores marcas. Não entregou a melhor marca, fracassou. Fracassou. Pode até ganhar uma medalha de bronze. Não entregou a sua melhor marca lá, fracassou. Eu penso assim. E você? O que você pensa? Como é que você enxerga as modalidades esportivas? Como é que você está se preparando para torcer nos Jogos Olímpicos? Torcer pelos grandes campeões, ver os grandes campeões, mesmo estrangeiros, e torcer pelos nossos campeões, né? Pessoal, as moças da ginástica artística, da ginástica olímpica, né? Pessoal nosso da natação, sempre umas medalhinhas, quem sabe, né? Quem sabe alguma medalhinha. Como é que você está se preparando? É desse jeito? É com esse mesmo espírito que eu? Você pensa diferente? Coloca aqui aquilo que você acha, né? Dá um joinha, triplo C aqui, curte, compartilha e comenta. Curte, compartilha com seus amigos, comenta alguma coisa, deixa a sua opinião, porque tudo isso ajuda a divulgar os nossos vídeos. O YouTube enxerga isso como engajamento e distribui melhor os nossos vídeos. E continue mandando para cá as suas sugestões, porque você já sabe, né? Aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau.